Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Divagação Científica, um bate-papo entre mestres e doutores sobre os percalços e percursos da vida acadêmica. Eu sou a Natália Simon, professora universitária. Eu sou a Márcia Zanata, pesquisadora. Hoje, na série Ciência no Brasil, o destaque será o Piauí. E para falar um pouco sobre as dificuldades e oportunidades desse estado, contamos com a presença da mestre Amanda Furtado Luna. A Amanda, ela é doutoranda pelo Programa de Química da Universidade Federal do Piauí. Ela tem mestrado na área de Química pela mesma universidade e é graduada em licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Então, Amanda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É sempre muito legal receber as pessoas aqui para conversar com a gente. Te agradecemos mesmo. Obrigada, Amanda. É um prazer estar falando com vocês e compartilhar um pouco dessas informações que talvez seja bastante útil para quem está no caminho, né? Ou então para quem quer iniciar a pós-graduação. Tem as coisas boas e tem as coisas não tão boas, né? A gente gosta de esclarecer para o pessoal, assim, como essa profissão que as pessoas não costumam conversar muito sobre ela, né? Inclusive, eu tive a mesma ideia paralela, né? Não da forma que vocês estão fazendo, mas eu resolvi iniciar o meu Instagram para falar um pouco sobre a pós-graduação e justamente isso, porque essa questão das dificuldades e trabalhar o que eu queria que tivesse trabalhado comigo e eu não tive a oportunidade, né? E talvez isso facilite o processo de alguém. Eu acho isso muito válido, a atitude de vocês de estarem disponibilizando esse material, porque com certeza a gente vai estar ajudando assim alguém nessa jornada, né? E acho que vai fazer bastante diferença para as pessoas que pretendem seguir no caminho, seguir conscientes antes de entrar, saber qual a realidade que tem pela frente, né? Eu acho que o que nos é informado é sobre a química do processo, né? Na parte do projeto, tu vai fazer isso, depois tu vai fazer aquilo, depois tu vai pro laboratório, depois tu vai, né? Mas assim, os bastidores do processo, ninguém nos conta, né? Então a Amanda aí no Instagram dela e a gente aqui no podcast tenta, né, contar um pouco para as pessoas que têm interesse na vida acadêmica, né? Amanda, pode contar um pouco da sua trajetória para o nosso público? Eu não entrei no mestrado de uma forma assim, com vontade imensa de fazer o mestrado, tá? E eu acho que o meu erro foi esse. Quando eu estava na minha graduação, fiz uma iniciação científica com um professor de educação física. Eu sou da química e ele era de educação física. E eu me encantei com aquele mundo do laboratório, porque eu comecei a trabalhar com rato, né? Então, eu já achava que eu ia ser a cientista, não? Então, eu estava fazendo uma pesquisa e aquilo ali me encantou, de fato. Eu segui ajudando esse professor, que ele estava no mestrado dele, mas eu não dei a continuidade, porque eu queria ir para a área da química. E na minha instituição, no caso do IFPI na época, lá não tinha programa de pós-graduação e eram pouquíssimas vagas de iniciação científica, né? Eles não tinham esse incentivo à pesquisa como se tem hoje. Uhum. Por exemplo, na minha turma de 40 alunos, vamos supor que no máximo 3 tinha a oportunidade de fazer essa iniciação. As pessoas nem sabiam, para falar a verdade, que era iniciação científica. E aí, quando eu comecei, eu adorei. Só que na metade do meu curso, eu migrei para fazer o projeto de iniciação à docência, um outro programa lá, que era para ver, né? Tentar trabalhar de tudo. Só que eu me distanciei um pouco da pesquisa. E quando eu concluí meu curso, eu me vi graduada, mas sem emprego. E aí, o mestrado foi a oportunidade que eu vi para dar continuidade, né? Então, não foi algo assim que eu busquei muito, né? E a minha maior dificuldade, assim, vamos dizer assim, que eu passei foi justamente por isso, por não ter pensado inicialmente o que eu queria trabalhar, qual orientador poderia me ajudar. E isso dificultou muito o processo, muito mesmo, porque se eu já soubesse o que eu queria desenvolver, ia ser mais fácil. E aí eu fui para uma outra instituição, que foi a UFP, né, a Federal do Piauí, e lá foi tudo muito novo, foi muito, muito difícil. Eu queria
se eu pudesse, que alguém tivesse me dito que eu tinha que escolher o que eu queria trabalhar. Era isso. Eu queria que alguém me falasse, não vá de paraquedas, como eu caí. Ia ser bem mais fácil. O currículo tem que ser construído já desde a graduação. A pessoa tem que ir experimentando várias áreas para ver qual área que está mais apta e gosta mais, para saber qual área seguir. Porque eu, às vezes, tenho esse sentimento também de que algumas coisas aconteceram por acaso, assim. Não que eu escolhi fazer isso, ou que eu escolhi aquela área, mas aconteceu, sabe? Eu tava aqui e vou fazer isso daqui. Foi tipo isso. Um pouco assim, não... isso foi uma coisa que eu planejei. Eu vejo que tem pessoas que realmente planejaram, e tu vê a diferença do sentimento da pessoa que realmente planejou, onde queria chegar e como é que fez cada uma dessas etapas, da pessoa que foi um pouco mais ao acaso, assim, daqui a pouco nem sei muito bem o que eu vou fazer, mas vou fazendo, né? Foi isso, exatamente isso. Muitas vezes a gente é guiado pelo onde tem bolsas, porque afinal de contas a gente precisa se sustentar, né? Ninguém vive de vento. É verdade. E coisas desse tipo, e a gente até deixa de investigar o que realmente nos interessaria. É mais ou menos esse sentimento mesmo. Isso, então essa foi uma das dificuldades aí que tu encontrou, né, Amanda? De repente não estar realmente na área, ou não ter descoberto a tempo uma área que realmente te interessaria, ou tu teria outras coisas para comentar com a gente, dificuldades da tua pesquisa, enfim. Não, aí foi só o começo das dificuldades, né? Claro. Seria interessantíssimo se tivesse sido só isso. Primeiro porque, sendo bem sincera, eu não sabia nem que eu tinha que escolher um orientador, que eu tinha que ir atrás de um orientador. Começa por aí, né? Uhum. Eu sabia que eu tinha que passar, eu passei na seleção e tal. E aí quando me falaram, tu já escolheu um orientador? Aí eu, como assim escolher um orientador? Aí eu falei, aí foi mais difícil. A minha sorte é que um colega conseguiu me apresentar para um orientador, e ele disse que tinha vagas, né? E aí ele disse assim, olha, eu trabalho com essas duas opções, qual que você quer? Eu trabalho com polímero e eu trabalho com óxidos, né? Aí eu fiquei assim, tudo bem, né? E não, professor, eu queria trabalhar com algo que fosse aplicável, né? Foi a minha sugestão. Então vamos para cá, para trabalhar com óxidos, né? Meu trabalho de mestrado foi trabalhando com fotocatálise, né? Na obtenção de óxidos, para trabalhar na aplicação de fotocatálise. Então foi isso que eu fiz. Não dizer que isso foi o meu sonho, né? De pesquisa, tá? Foi o que eu tinha para fazer. Achei que era só o que eu tinha que fazer, né? E eu não tinha autonomia, mas não era porque eu não queria, era porque eu não sabia que tinha que ser assim. Eu achei que eu tivesse que seguir as regras que eram impostas, né? Não, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Agora você tem que escrever. Na minha instituição, não sabia nem como era que escrevia. E eu ficava achando que eu era a única que não sabia. E aquele sentimento de incapacidade atrapalha no processo, porque você se acha incapaz, que os outros são melhores do que você. E isso também foi uma dificuldade, tá? Além da própria pesquisa, tá? Porque eu não sabia que tinha que caracterizar, não sabia nem que termo era esse, caracterizar, e aí eu ficava naquela, o que é isso que eu tenho que fazer, né? Então, e aí eu ia pesquisando aos poucos, então. E fora a questão das dificuldades de reagente, dificuldade com equipamentos, a quebra de equipamentos, tinha muito disso, do equipamento não estar funcionando, e parece que essas coisas só acontecem quando o prazo está estourando, né? Mas o que eu acho que poderia, assim, melhorar era o ambiente mesmo. Um ambiente que te faz querer ficar ou não. E foi isso que atrapalhou um pouco no início da minha trajetória. Mas agora, tu acha que o ambiente modificou já do que tu entrou, desde a época que tu entrou, ou segue ainda esse ambiente bem competitivo? Exatamente, a palavra é essa, é competição. Eu acho que ainda segue. Só que agora, como eu criei algumas cascas, né? Se adaptou. Eu me adaptei. Então, teoricamente, entre aspas, é mais fácil. Agora é mais fácil, porque eu já sei como lidar
Quando eu entrei, não, eu passei maus bocados. Tive até uma crise, assim, de ansiedade. Teve uma época próxima à minha qualificação. Em 3 meses, eu engordei 15 quilos, tá? E aí, isso não é saudável, não é pra ser assim. Eu acredito que você não é fruto do meio, não, como dizem. Eu acredito que você é resultado dos seus princípios. Então, assim, não é porque uma pessoa é daquele jeito que eu preciso ser. E é isso que eu quero levar adiante, tá? Eu não quero esconder o conhecimento, pelo contrário, eu quero mostrar, dizer que não é assim, eu quero, a partir do exemplo, tentar mudar, tá? E não aceitar. Eu acho que quando você ajuda alguém, ajuda outro, tudo tende a melhorar. Sim, pode ser um legado para a próxima geração. Outra coisa que você comentou ali foi dos equipamentos, né? Durante o teu mestrado, agora durante o doutorado, assim, os equipamentos que precisou para fazer as caracterizações, digamos, das tuas amostras e para fazer a tua pesquisa, todos os equipamentos que foram necessários tinham na tua universidade, na Federal do Piauí, ou muitas vezes não tem esses equipamentos e tu teve que buscar fora? Tinha alguns, né? Como o meu trabalho inicial era para fazer essas caracterizações, a gente precisa de bastante técnicas, né? E tinha algumas que me davam suporte. No entanto, muitas foram necessárias fazer fora. Para concluir o projeto. Agora também eu tenho essa dificuldade, principalmente como eu já decidi, né, como que eu queria trabalhar, com o que eu queria trabalhar, e aí a gente tem mais uma noção, assim, então, como eu quero fazer uma aplicação, eu preciso da parte da biologia, a parte biológica, essa área de ver a citotoxicidade do material para aplicação mesmo em pessoas, né, que também é um processo. A gente precisa sim do apoio de outras instituições para dar continuidade. E vocês têm bastante colaboração com outras instituições aí no teu grupo de pesquisa? O meu orientador, ele tem algumas colaborações, principalmente com o pessoal de São Carlos, que foi onde ele fez o doutorado dele. E a gente também está fazendo grande parceria com a Universidade Estadual aqui do Piauí, porque eles vêm crescendo muito, se desenvolvendo bastante, conseguiram implementar o programa de pós-graduação em Química lá. Legal. E tem professores que estão se destacando bastante na pesquisa. Inclusive tem um professor, Francisco das Chagas, ele é referência no Brasil em química computacional, e outro professor, o Laércio, ele também é destaque com questão de publicação, ele foi até referência na área dele, né? Daí a gente tem esse apoio da UESP, tem esse apoio de São Carlos, algumas vezes apoio de Recife, lá pelo CETENE. E basicamente isso, na minha pesquisa, né? E quem financia as pesquisas no Piauí, a gente viu que tem provavelmente é a grande financiadora da Universidade Estadual, né? Que é a FAPEP, é isso? Isso, é a FAPEP. Ela que financia a pesquisa aqui, né? E além da Universidade Estadual e da Federal, que fazem pesquisas, tu sabe de outras instituições ou outras universidades que tenham no Piauí que também façam pesquisas, ou empresas mesmo que tenham a área de pesquisa? O próprio IFP, né, que é onde eu me graduei, eles lançaram o programa de pós-graduação em Ciência dos Materiais. E lá eles têm alguns equipamentos e também ajuda a gente que trabalha com essa produção de materiais também. E também eu fui atrás, tem a Embrapa, que parece que faz pesquisa referente à questão de solos, mas somente essas instituições. Eu não sei te falar sobre as universidades particulares, né? Eu não sei dizer se elas fazem. Em geral fazem um pouco menos, né? Mas a gente não consegue tanto acesso, enfim, a gente tem menos contato, né? E empresas, Amanda, tu lembra? Não. De alguma? Não? Empresa, não. Tipo, não tem nenhum colega teu que, por exemplo, tenha saído do mestrado, do doutorado, ou mesmo da graduação, mesmo que seja licenciatura em Química, né? Às vezes alguns licenciados têm
empregos em empresas e etc, né? Não, eu acredito que é porque não tenha também, mesmo. Assim, empresas assim, para fazer pesquisa, não. Só para trabalho, que eu tenho alguns colegas que trabalham em empresas, mas não atuando na área da pesquisa. Sim, mas são contratados porque têm o mestrado e doutorado ou são contratados somente pela graduação, digamos assim? Pela graduação. Eu acredito que a maioria dessas pessoas, na verdade, trabalha com controle de qualidade nas empresas, né? E não com pesquisa e desenvolvimento, que são duas coisas bem, bem diferentes, né? Então, a maior parte, assim, dos teus colegas, que tu sabe, que terminaram mestrado e doutorado, a carreira que eles seguem, em geral, é na academia, fazer concurso para professor. Aqui, no caso, eu vou botar assim, eu não fiz, né, toda a contabilidade, mas eu vou botar por baixo claro. 95%. Tô dando 5% e eu nem sei dizer qual seria essa outra coisa, mas é desse jeito. Todo mundo para a área de concurso, para a área de professor, poucos para a área de químico mesmo, porque também essas vagas elas são mais restritas, eles preferem mais as de professor. E essas vagas são no Piauí, Amanda, mesmo? Ou em geral o pessoal vai para outros estados? Não, é para onde tiver. Entendi. Porque até seria o ideal, né? Todo mundo quer estar perto de casa, mas não é a realidade. Geralmente, eu mesma já fiz vários concursos para fora, já fui para o norte do país. Nunca fui para ir para o sul, né? Já até pensei, mas... Só que eu tô pensando em outras possibilidades além disso. Eu tô pensando em criar minhas próprias oportunidades e não ficar esperando sair um edital, né? Porque não depende muito de mim. Sim. Certíssima. Já estou fazendo com que isso aconteça. Tá certo. E em relação às oportunidades e ao financiamento, percebe alguma diferença de financiamento e oportunidades no teu estado, no Piauí, em relação a outros estados próximos ou outros estados do Brasil? Sim, eu percebo uma grande diferença, sim. Principalmente na questão dos equipamentos, na estrutura. Aliás, para falar a verdade, eu conheço muito pouco do que está fora. Mas quando eu tive a oportunidade de conhecer, quando foi em Recife, para fazer essas análises lá no CETENE, eu vi como tem um distanciamento desses investimentos no campo da pesquisa lá, é bem específico, bem voltado para a pesquisa mesmo. Aqui no Piauí, aqui na Universidade Federal, tem os equipamentos, mas nada como esses lugares fora, por exemplo, São Paulo, que você vê em São Carlos. Eu fico encantada, eu tenho colegas que estudam em São Carlos e é uma diferença gritante de realidade. O nosso padrão assim, de comparação sempre em relação a São Paulo, né? Claro, não comparando com São Paulo, então como é que seria? Porque São Paulo parece que tem assim, já um nível internacional, assim. Agora, tirando São Paulo, vamos excluir São Paulo. O estado do Ceará tem crescido bastante e se destacando potencialmente na pesquisa e com qualidade. Sabem que eu trabalho nas Olimpíadas de Química em nível estadual e nacional e a gente percebe que tem muitas pessoas que saem do ensino médio, né? Porque as Olimpíadas, no caso que eu trabalho, são voltadas para o ensino médio e muitos campeões das Olimpíadas nacionais são do estado do Ceará. Então, a gente sabe, né, que existe ali um grande incentivo já no ensino médio para a área de pesquisa em química. É bem interessante, já foi possível fazer essa constatação e não é segredo para ninguém, né? O pessoal do estado do Ceará divulga isso, inclusive oferece bolsas, né, para quem tem bastante interesse, né, em estudar realmente bastante, se dedicar para esse tipo de concursos nacionais e etc, né? Claro, aqui no nível médio, né? Na educação básica. Mas claro que isso vai ter um reflexo, né? No ensino superior e na pós-graduação, que provavelmente a gente vai ver nos próximos anos. E Amanda, em relação a tu chegou a fazer alguma experiência fora do país ou nunca teve a oportunidade?
Não, eu nunca fiz. Mas normalmente não tem, agora já não tem mais muito, mas na época que tinha mais bolsas de Ciências Sem Fronteiras, não tinha muita oportunidade de Ciências Sem Fronteiras na Universidade Federal do Piauí? Até eu já vi um edital, tive um colega, inclusive, que passou para fazer, mas aqui é pouco a quantidade de pessoas que saem daqui para fazer uma pós-graduação sanduíche. Eu não conheço. São bem raros os casos. São raros, mas não são, né? Inexistentes. Portugal e esse colega que ia para os Estados Unidos. E em relação à divulgação científica, não sei se tu sabe algum programa, além do teu Instagram e tudo mais, conhece outras páginas, outros programas que também façam divulgação científica e que são do Piauí? Eu vou aproveitar e vou dizer, sim, no meu Instagram, é Amanda Furtado Química, e eu conheço outros, mas não do Piauí. Eu desconheço alguém que esteja fazendo isso. Uhum. Mesmo em outras áreas, assim, não necessariamente na química, né? Mas às vezes a gente sabe de divulgadores, mesmo de outras áreas, tu não tem conhecimento de ninguém. Não, eu não tenho. Eu te falo porque eu tento seguir essas pessoas. E o mais próximo que eu consegui foi um professor do estado do Ceará, que inclusive ele faz postagens incríveis, tá? De divulgação científica mesmo. Mas do Piauí também não sei. Sim. E quando tu termina o teu doutorado, mais ou menos, e o que tu pretende fazer depois? Meu doutorado, eu tô dependendo da pandemia pra continuar. Tá parado. Eu tô há quase um ano parada, porque parou total, a regra foi parar total. Eu vou ter mais um ano e meio, né, pelo visto. E depois disso, eu pretendo sim, vou tentar empreender, vou tentar a carreira de professor, eu vou testar as possibilidades, mas o que eu quero sim, com esse legado, né, de poder estar ensinando para as pessoas como é que pode ser feito melhor, principalmente com a questão da pós-graduação. Eu acho super relevante isso. Se eu conseguir desenvolver algo na pesquisa que possa estar ajudando alguém, vai ser muito importante para mim. Mas se eu puder estar ensinando alguém a fazer uma pesquisa melhor, eu gosto de gente, sabe? Eu gosto de poder contribuir. Então, assim, meu principal objetivo na minha carreira é ser útil. Não é ser química ou ser professora, é ser útil para alguém. Então, assim, independentes, eu acho que o sucesso para mim vai ser isso. Se eu me sentir que eu ajudei alguém, que eu consegui fazer com que meus alunos conseguissem desenvolver algo para alguém, eu vou estar muito feliz, tá? Então, assim, eu aprendi isso com o meu orientador, principalmente a ter empatia, porque a gente tem muita dificuldade na pós-graduação. E ele foi muito acessível. Eu fui mãe na metade do doutorado e eu não tenho como não agradecer a ele por ele ter deixado eu ser mãe. Tá? Isso pra mim não tem explicação. E eu quero fazer isso por alguém. Legal, Amanda. Achei excelente essa tua definição do sucesso, de que tu quer ser útil. Eu acho que muitas vezes o que a gente busca é ser útil, não é? E às vezes a gente se perde um pouco no caminho. E se teria alguma sugestão para melhorar a pesquisa na tua região e no país, eu acho que tu meio que já respondeu dizendo que ter mais empatia, que isso faz bastante diferença, mas eu não sei se tu tem alguma outra opinião para complementar aqui em relação a essa pergunta. Eu acho que um ponto importante seria, aqui principalmente no estado do Piauí, seria a questão da colaboração entre indústria e universidade. Aqui tem pouca. Talvez isso desse um boom assim, na pesquisa. A questão dos próprios projetos de financiamento, que é um pouco tem, mas não é acessível, você não vê com tanta frequência. E eu acho que poderia sim dar uma melhorada na pesquisa em si. Ô Amanda, olha,
A gente criou aqui um joguinho, tá? É um joguinho desses que tem do Instagram, que ele se chama Jogo do Isso ou Aquilo. E tem relação com a química, certo? Daí tu vai dizer, eu escolho esse ou eu escolho aquele, certo? Tá. Então, assim, síntese, caracterização ou aplicação? Aplicação. Inorgânica, físico-química, orgânica ou analítica? Inorgânica. Pesquisa no computador ou na bancada? Computador. Tabela ou gráfico? Tabela. Pesquisar ou ensinar? Ensinar. É isso aí. Jogo finalizado. Finalizado com sucesso. Dá atenção. Bom, então está chegando ao fim mais um podcast Divagação Científica, mais um episódio. Deixe seu comentário, conte sua história, todas as divagações são bem-vindas. Agradecemos ao nosso editor Lucas Roxo e a Amanda Furtado. Amanda, muito obrigada, a gente ficou super contente com a tua participação. A gente sabe que as pessoas aí têm uma vida super corrida, tem 1000 coisas para fazer, né? Tu ainda tem um filho, então, né, tem esse plus aí. Então a gente sabe que a vida é corrida e obrigado por ter dedicado esse tempo pro Divagação Científica. Eu que agradeço a oportunidade, porque é um pouco, na minha opinião, um pouco difícil estar falando diretamente com pessoas que fazem pesquisa, principalmente de outro estado. Isso pode ser que mude, né? Espero que mude. E agradeço poder contribuindo e o apoio de vocês até pra gente se conhecer, né? Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Para ficar ligado nos novos episódios, siga o podcast Divagação Científica no YouTube e no Instagram, curta e comente. E em breve estaremos de volta. Tchau! Tchau, tchau!